Aleluia, 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 aleluia. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer:
menina, levanta-te. Ela levantou-se e imediatamente começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, neste dia 5 de fevereiro, a Igreja recorda a memória litúrgica de uma jovem que, por amor a Cristo e para preservar sua pureza, foi martirizada, Santa Águeda, ou Ágata, como também é chamada. Nasceu por volta do ano de 230 e pertenceu a uma família rica e ilustre, de Catânia, na Sicília. Desde pequena consagrou-se ao Senhor, prometendo-se manter casta para servi-lo. De grande beleza, atraiu os olhares do governador da Sicília, que a pediu em casamento. Mas como o coração de Águeda tinha como único dono o próprio Cristo, ela recusou o pedido. Diante disso, foi denunciada ao tribunal, que decidiu entregá-la a uma mulher de má conduta para desviá-la. Mas Águeda se manteve fiel ao Senhor. Quando perguntada o que havia escolhido para sua salvação, Águeda respondeu: a minha salvação é Cristo. A jovem foi duramente torturada, passando por inúmeros sofrimentos, até que morreu pronunciando louvores ao Senhor no ano de 254. Hoje, o Evangelho apresenta-nos 2 milagres de Jesus que nos falam da fé de 2 pessoas bem diferentes. Tanto Jário, um dos chefes da sinagoga, quanto aquela mulher doente, mostram uma grande fé. Jário tem a certeza de que Jesus pode curar a sua filha, enquanto aquela mulher confia em que um mínimo de contato com a roupa de Jesus será suficiente para ficar liberada de uma doença grave. E Jesus, porque são pessoas de fé, concede-lhes o favor que buscavam. A primeira foi a mulher que pensava não era digna de que Jesus lhe dedicara tempo, aquela que não se atrevia a incomodar o mestre, nem àqueles judeus tão influentes. Sem fazer barulho, aproxima-se e, tocando a orla do manto de Jesus, arranca sua cura, e ela em seguida o nota em seu corpo. Mas Jesus, que sabe o que aconteceu, quer lhe dizer umas palavras: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre da tua doença. A Jário, Jesus pede-lhe uma fé ainda maior. Como já Jesus tinha feito com Abraão no Antigo Testamento, pedirá uma fé contra toda a esperança, a fé das coisas impossíveis. Comunicaram-lhe a Jário a terrível notícia que sua filha acabara de morrer. Podemos nos imaginar a grande dor que sentia nesse momento, e talvez a tentação da desesperação. E Jesus, que ouviu, lhe diz: não tenhas medo, somente crê.
E como aqueles patriarcas antigos, crendo contra toda a esperança, viu como Jesus devolvia-lhe a vida à sua amada filha. Duas grandes lições de fé para nós, desde as páginas do Evangelho, Jairo e a mulher que sofria hemorragias, juntamente com tantos outros, falam-nos da necessidade de ter uma fé imóvel. Podemos fazer aquela bonita exclamação evangélica: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.